Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Hoje nós estamos com o Lucas. Nessa aula nós vamos falar sobre clonagem. Então, qual o objetivo? Conhecer os métodos da clonagem e a função. Você se lembra do que é a replicação do DNA? Então, nossas células, naturalmente, para se dividir, elas replicam o DNA. Como que isso acontece? Então, naturalmente, uma célula nossa, ela se divide para virar duas. Para que isso acontece? Para crescimento, desenvolvimento, manutenção do número de células no nosso corpo. E essas células, elas têm que ser iguais à primeira célula. Então, eu tenho uma célula e elas vão se dividir e elas devem ser iguais, ter o mesmo genoma. Por quê? Porque senão elas vão perder a função delas. Então, existe o processo de transcrição, de replicação desse DNA. O DNA fica lá dentro do núcleo e eles vêm uma enzima e corta ele, eles se separam, essas moléculas, e ela vem fazendo uma cópia desse lado e desse lado. Então, eu tenho uma duplicação. Essa célula que vai se dividir fica com os dois DNAs completos e certinhos. Né? Aí, depois a célula vem, se divide e vira duas. Cada uma dessas células tem o DNA completo. Então, é o processo da replicação. Será que é possível pegar o DNA, copiar esse DNA de forma artificial? É o que nós vamos ver. Então, olha, o que é clonagem? No senso comum, pensando em clonagem, se você falar com as pessoas o que é clonagem, elas normalmente vão te responder que é a duplicação de um ser humano geneticamente idêntico. Então, um clone é um clone humano. Mas será que é só isso? Será que ocorre só artificialmente? Né? Cientificamente, né? O que a ciência diz? É o processo de produzir uma cópia geneticamente idêntica de algo, não necessariamente um organismo inteiro. Então, eu posso clonar pedaços, partes de um organismo. Né? Isso é clonagem, é uma cópia geneticamente idêntica. Para que clonar? Qual que é a função de clonar? É uma estratégia que é bastante efetiva dependendo do que você for usar. Por exemplo, na agricultura, o uso das etacas são clones da planta-mãe. Ou então, quando você vai visitar alguém, ou a sua mãe, ou a sua avó, vão visitar uma vizinha, ou passam na rua. Vocês já viram ela pegando um pedacinho da planta, levando para casa? Quando ela planta no local ideal, não nasce uma nova plantinha? Ela está fazendo um clone. Olha que observa o exemplo. Eu peguei uma folhinha da violeta e reguei, cuidei e logo eu tenho uma violeta que cresceu. Então, essa violeta nova, ela é um clone. Ela é geneticamente idêntica a um novo organismo. Eu posso pegar estacas ou então posso pegar uma planta, pegar pedacinhos dela, várias folhas e colocar na terra, né? E num preparado e elas vão nascer novas plantas, então é clonagem. Então é usada, né? Se eu tenho uma planta com uma característica boa, vamos pensar na cana-de-açúcar. Ela dá grande e bem suculenta. Então, ela é uma planta muito interessante para eu ter uma cultura dela. Então, a partir de pedaços dessa planta, eu corto pedaços e planto. Então, cada uma dessas que nascer vai ser um clone dessa primeira planta. Então, ela é muito usada na agricultura. Também alguns animais, né, eles são produzidos pela separação de embriões de 4 células, então já existem notícias de animais domésticos que foram clonados, né, alguns são porque têm vantagens, produzem, por exemplo, uma grande quantidade de leite. Então, ela é um animal que tem uma característica interessante. Então, eu produzo clones dele para que eu sempre tenha essa mesma quantidade, essa mesma produção de leite lá na minha pecuária, né? Então, tem-se de animais domésticos, né? É ainda uma técnica muito cara para se ter normalmente, mas já existe essa possibilidade de produzir os clones. Então, espécies ameaçadas extintas, olha que interessante. Essa imagem aqui do furão de patas negras. É um animal que já estava em extinção, risco de extinção, e eles clonaram uma fêmea. E aí, para que seja reintroduzida no ambiente, né, e evite o risco de extinção. Recentemente, nós tivemos a notícia de um mamute que foi clonado, eles foram fazendo técnicas de recombinação, retiraram todo o DNA dele e estão acrescentando, como o mamute é muito próximo do elefante, fizeram técnicas de montagem desse DNA e
já conseguiram, né, clonar esse mamute. Vamos lá para uma atividade. Apesar do que muitos pensam, a clonagem não é utilizada apenas como a finalidade de gerar um indivíduo idêntico ao que originou. Então, não é um clone idêntico. Ela pode ser utilizada para outros fins. Pensando nisso, qual que é a importância da clonagem para o nosso dia a dia? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto com a resposta. E aí, gente, qual que é a importância da clonagem? Vamos verificar as respostas? Olha, ela é um procedimento de grande importância, pois abre expectativas para tratamentos que necessitam de transplantes por meio do cultivo de células idênticas ao tecido do qual foram retiradas. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem um problema cardíaco, problema grave no coração.
a partir de células da própria pessoa, já se existe o conhecimento para que se clone um coração, faça um coração clonado. E aí eu retiro aquele coração com problemas e coloco um novo. Isso reduz o risco de infecções, de rejeição de órgãos, né? Então já existem técnicas para isso e essa é uma das importâncias das técnicas da clonagem. Então existem diferentes tipos de clonagem. Existe a clonagem natural, o processo de divisão celular. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Uma célula vai gerar duas idênticas. Então, essas células são um clone. Por exemplo, você tem um corte na pele. Esse corte não vai cicatrizar? A célula da pele não vai virar célula de pele igual? Então, essas células novas que foram produzidas são clones. Quando nós temos o crescimento, regeneração, desenvolvimento, as nossas células naturalmente, por esse processo de divisão celular, elas fazem clone. São cópias geneticamente iguais. Mas eu também posso clonar um segmento específico do DNA. Eu retiro uma parte só que é de interesse, um gene, por exemplo, que é do meu interesse, e eu vou clonar esse gene. Então, eu vou colocar isso numa cultura de células, eu retiro esse DNA que eu quero transferir, coloco dentro, por exemplo, de uma bactéria, e aí essa bactéria acaba absorvendo esse DNA e ela passa a produzir aquela característica. Um dos exemplos dessa técnica é a produção da insulina. Retira-se um gene humano, faz a técnica de multiplicação desse gene, é inserido em bactérias da Escherichia coli e ela passa a produzir a insulina para ser vendida comercialmente. A clonagem pode ser de um tecido ou de órgão, como eu falei para vocês, existem técnicas de produção de tecidos ou órgãos que foram danificados. Imagine uma pessoa que sofreu uma queimadura grave. Para eu cuidar desse ferimento, ele demora muito. Então, o que eu poderia fazer? Produzir pele artificialmente, a pele da própria pessoa. Retiro uma célula saudável, isolo esse DNA e produzo células ali, com grande rapidez e coloco nessa pessoa. Ou então um transplante de órgãos, como eu falei, eu posso retirar a célula de uma pessoa e induzir ela a formar um coração. As células tronco embrionárias, por exemplo, são células que podem se dividir, se transformar em qualquer célula. Então, eu retiro essa célula, induzo ela a produzir as células cardíacas e produzo o coração. E também eu posso fazer um organismo geneticamente idêntico. O caso mais famoso é o da ovelha Dolly, que foi clonada, uma ovelha escocesa, ela foi clonada. Outros exemplos, como eu falei para vocês, animais ameaçados de extinção. Então, são os diferentes tipos de clonagem que nós temos. Então, quando perguntarem para você o que é clonagem, não responda que é um outro indivíduo igual. Existem vários tipos de clonagem. Como que acontece? Então, pode ser uma sequência de células vivas, olha só, através de técnicas específicas, eu retiro a parte do DNA que eu quero e introduzo num outro ser. Então, eu replico uma sequência em células vivas, um gene específico em células vivas. Mas também pode ser através da DNA polimerase. Vocês viram, devem ter ouvido falar na PCR, técnica do PCR. O que eu faço? Eu retiro um DNA e eu tenho pouca quantidade, por exemplo. E para eu fazer os meus testes, eu preciso de uma quantidade maior. Então, eu faço a técnica da PCR, que é a da reação de cadeia polimerase. Eu pego um segmento e eu faço várias replicações dele. Isso é muito usado, por exemplo, na genética forense. Teve uma cena de crime, por exemplo, e eu consegui vestígios de DNA do suspeito. Só que eu tenho poucos vestígios para fazer testagem. Então, o que eu faço? Eu duplico esse DNA para eu fazer os testes que eu preciso para confirmar se o suspeito foi o que cometeu o crime ou não. Vamos lá para uma segunda atividade. A clonagem é um processo natural ou artificial em que são produzidas cópias fiéis do outro indivíduo, homem, outros animais, plantas. Ou seja, a clonagem é o processo que formará um clone. Sabendo disso, quais são as vantagens da clonagem? Vou dar um tempinho e já volto com a resposta.
Então, gente, qual que é a importância, qual que é a vantagem da clonagem? Olha, as principais vantagens são preservação de animais em extinção. Então, eu consigo detectar, através de estudos do ecossistema, que determinado indivíduo está em risco de extinção. Então, eu acho poucos exemplares dele. O que eu posso fazer? Técnicas de clonagem. Eu posso clonar esse animal, introduzir ele na natureza novamente, e aí o processo da natureza, né, as reproduções entre eles de forma natural, vai providenciar as outras sequências genéticas. Então, essa é uma vantagem. Desenvolvimento de animais imunes a algumas doenças contagiosas. Então, através da manipulação dos genes, eu posso produzir animais que são imunes a determinadas infecções. Então, eu tenho um rebanho, por exemplo, que todos eles correm risco de infecção por alguma doença que tem naquele local. Eu posso geneticamente modificar ali o gene dele para que eles passem a ser imunes. Aí, esse animal eu posso clonar ele para eu ter o meu rebanho. Clonagem de células humanas para tratamento de doenças, por exemplo, o pâncreas de um diabético. O pâncreas é um órgão que produz insulina. A insulina retira o açúcar do sangue. Quem tem baixa produção de insulina não consegue retirar o açúcar do sangue e trazer para as células para a produção de energia. Então, qual é o problema? O problema é lá no pâncreas, que tem um mau funcionamento. Então, o que eu posso fazer? Pegar células dessa pessoa, induzir para formar um novo pâncreas, retiro aquele pâncreas com deficiência e coloco outro no lugar. A pessoa passa a produzir naturalmente a insulina, não precisando mais fazer uso de medicamento. Ou então de células do sangue para leucêmicos. Pessoas que têm leucemia têm baixa produção lá no sangue. Então, através de clonagem, eu produzo sangue lá da própria pessoa, sem ter risco de rejeição. E aí vai ajudar na saúde dessa pessoa. Então, olha só, olha que notícia interessante. Elizabeth Ann é o primeiro mamífero clonado para salvar a sua espécie. Então, é o nome dele, olha só. Em dezembro de 2020, o Centro de Conservação de Vida Selvagem do Colorado, nos Estados Unidos, foi palco de um nascimento histórico. Elizabeth Ann é o primeiro clone de uma espécie de furão ameaçada de extinção, o furão de patas negras. Ela é uma cópia de um ancestral que morreu na década de 80 e teve suas células congeladas. Foi uma fêmea, foi chamada de Vila. À primeira vista, o fato não impressiona. Afinal, né, quem não se lembra da ovelha Dolly em 1996? Então, olha, o que aconteceu? Lembra daquela fotinha que eu mostrei anteriormente do furão? Então, ele era um animal, né, que estava em risco de extinção. Foi achado, preservado as células dela, né? Então, através de técnicas, eles retiraram esse DNA e fizeram, por técnicas de indução, replicação dessa célula e conseguiram fazer um clone desse indivíduo que já tinha morrido lá em 1980. Era uma fêmea. Eles deram o nome de Elizabeth Ann. E aí, eles pegaram e reintroduziram esse animal na natureza para que essa espécie não tenha mais o risco de extinção. Olha, nas últimas décadas, a clonagem de mamíferos tornou-se lugar comum, utilizada constantemente para clonar animais de criação, esporte e animais domésticos. O que tem de especial nesse novo clone? A espécie, lá o furão de patas negras, né, já foi considerada extinta na década de 70. Provavelmente foi a caça desenfreada, né, do cão de pradaria, que era o seu prato preferido. Ela traz genes de um animal que morreu há 35 anos com uma diversidade genética 3 vezes maior do que encontrado na população existente. É como se todos os furões de patas negras fossem primos em primeiro lugar. E ela é uma estrangeira. Então, olha só. Como ele estava em risco de extinção, houve uma diminuição no número desses indivíduos. Então, como eles começaram a se reproduzir sempre entre eles, a variedade genética nessa população foi diminuindo. Quando eles clonaram essa fêmea, que ela era de 1980, ela tinha genes diferentes deles. Era a mesma espécie, mas
como eles foram se cruzando sempre entre eles, algumas características foram se perdendo. E ela não, ela tinha sido preservada essas características. Quando eles se cruzarem agora, essa nova variedade genética vai aumentar dentro dessa espécie. Então, o que nós vimos nessa aula? Conhecemos um pouco sobre clonagem, as técnicas de clonagem, as diferentes formas, funções de clonagem, a importância, vantagens, né? E refletimos também sobre as questões éticas da clonagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!